Aleluia. Lucas vai estar trazendo nesses dias aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado a respeito do assunto, né? Relacionamentos familiares, educação de filhos, de uma forma bem mastigada, né? Que às vezes vamos ler na Bíblia, os textos parecem um pouco complexos, né? E com certeza vamos aprender coisas aqui, detalhes importantes para a nossa vida. Amém, amados? Amém. Então, Lucas depois vai ficar livre para apresentar a família, fica bem à vontade, amém? Vamos orar pelo Lucas, amados? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco. Usa o teu filho com graça, sabedoria, intrepidez, ousadia, que o teu Espírito Santo dê a ele todo o entendimento e revelação que o Senhor queira trazer a nós. Olha para a tua igreja, Senhor, olha para cada um de nós e vê aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, aprender de Ti, e usa o teu filho, Pai, para falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Amém, amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito feliz, muito mesmo, em estar aqui e poder falar sobre um assunto que é tão importante para todos nós, e a cada tempo que passa, a cada dia que passa, a cada ano que passa, se torna cada vez mais importante. Por ser a base da nossa vida, por ser a base da nossa igreja, e por ser bases, essa área da nossa vida, ela tem sido constantemente atacada. Então, quero só me apresentar um pouco. Meu nome é Lucas, quero mostrar a minha família para vocês, pedir para que eles ficassem de pé. A minha esposa Roberta, o Pedrinho, o Davi. Essa é a família que Deus me deu para amar e ser amado, cuidar e ser cuidado, o meu laboratório cristão. É parte dali é que sai para a igreja. Então, é o principal ambiente de fé, de vida cristã, de relacionamento com Deus, de vida ministerial, de vida social, enfim, tudo está ali, a minha vida, a minha história, a força de tudo que eu pretendo viver e vivo, parte dali, sai dali, Aqui está o meu núcleo, aqui é onde Deus estabeleceu a ação mais importante da minha vida, e a ênfase mais importante do meu ministério. E como falar sobre família é sempre muito extenso, assim como o pastor Jair falou, nós encontramos muitas histórias, muitos textos, e muito se fala sobre isso. A intenção, nesses 2 dias aqui, é poder entrar de uma forma bem minuciosa. Vamos ler várias passagens bíblicas, vamos ler outros livros de referência também, vamos ouvir questões sociais a respeito de família. Você que já está casado há muito tempo vai se identificar demais com tudo isso. Você que casou recentemente, vai ser um grande privilégio poder ouvir tudo isso. E você que está pensando em casar, vai ter a oportunidade de desistir ou continuar. Então, acredito eu que vai dar para todo mundo, vai falar para todo mundo, E como o assunto ele não envolve apenas o casal, apesar de ser o casal o objeto principal da nossa discussão aqui, da ministração, mas os filhos, os parentes, os agregados, todos que envolvem essa ampla família, vai ser aqui tocado de alguma forma, Então, durante essas semanas e meses, Deus foi trazendo ao coração aquilo que acredito seja de fato uma direção do Espírito Santo para essa amada igreja, da qual eu não convivo no dia a dia, mas eu conheço os irmãos daqui. Nós já tivemos um relacionamento aí de 1 ano, eu acho, fazendo um curso online, onde juntos pudemos compartilhar, debater e aprender sobre muitas questões do aconselhamento bíblico, e assim também como outros amigos e irmãos que foram se achegando, à nossa história, à nossa vida. Nós moramos em Nova Petrópolis atualmente, essa cidade bem feia, Então é uma cidade belíssima, para quem não entendeu a piada,
mas nós moramos lá e a primeira vez nossa aqui em Lagoa, então viemos ontem, chegamos por volta aí das 10 horas da noite, fomos comer um X muito bom, né, na casa do pastorzão aí, junto com o Marco e a Aixa, e depois fomos tirar um cochilinho e já estamos aqui com vocês. Então, feita aí as devidas apresentações, aí está o material que a gente vai conversar aqui, né? Então, eu estou no desafio de, junto com o pessoal lá da House Mixta, aqui da produção, da multimídia, que eles vão estar me acompanhando aqui com aquilo que eu vou estar comentando com vocês. Então, são muitos slides, tá? Então, fiquem aí ligados no que vai estar acontecendo aqui em cima. E se alguma coisa não tiver batendo com o que eu estou falando, é só dar um sinal que eu olho para trás, porque se eu ficar olhando para trás direto, daqui a pouco eu não aguento. Mas a gente vai ficar se comunicando por aqui, tá bom? Então, gente, olha, esse é o tema geral, né? Família e criação de filhos, né? Então, o próximo slide vai nos mostrar um pouco do que a gente vai falar a partir de agora, né? Então, a gente vai tocar em alguns assuntos. O primeiro, vamos falar sobre a família, o seu conceito e a sua formação. Vai ser a palestra de agora. Vamos navegar um pouco naquilo que se conceitua sobre família socialmente falando e biblicamente falando, como se deu a formação do que nós entendemos como família da parte do nosso Deus. E também, amanhã pela manhã, vamos falar ao casal, na presença dos filhos. E aí o foco aí vai ser esse casal, esse homem e essa mulher que assumiram esse compromisso de poderem amar um ao outro e abençoarem os seus filhos também. Vamos debater um pouco sobre como fazer com que esse casal se torne cada vez mais um relacionamento prazeroso, alegre, animado, um casamento feliz, um relacionamento bom, né? E vamos falar também sobre filhos com a responsabilidade dos pais, né? Então, nós temos conceito e formação. Eu falei amanhã, mas não é amanhã. Hoje à noite vamos falar sobre o casal. Amanhã, pela manhã, é que nós vamos falar sobre os filhos. E aí vamos conceituar um pouco essa questão dessa garotada que vai surgindo com essa nova família. E quais são aí os desafios que os pais enfrentam e que eles enfrentam dentro da própria casa, mas também em sociedade. E vamos finalizar no domingo à noite, né, falando sobre família, mas agora de uma forma de missão. Essa família sendo enviada, essa família tendo um propósito, uma razão, um objetivo, essa família sendo extremamente importante para a nossa sociedade atual, né? E essa família somos nós, famílias de Deus, famílias cristãs, famílias que carregam o Espírito Santo e a palavra e que tem sobre ela autoridade para poder levar essa palavra de Deus para outras famílias mundo afora, né? Então, conceituando, né, falando sobre família, conceito e formação, eu queria deixar essa definição que está em um site que foi pesquisado há pouco tempo, que essa é uma definição que nos coloca de uma forma mais central a respeito do que socialmente falando se traz a respeito de família. Vai dizer o seguinte: família designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Então perceba o que a frase está dizendo a meu e a seu respeito, no que significa a sua e a minha família. Designa-se por família um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando com isso um lar, né? Então nós temos aí a família na sociedade, né? E aí, olha, quando a gente olha para essa definição e vai para o que acontece, nós temos alguns tipos e características que hoje se fala sobre família. É muito grande isso. O que eu fiz foi trazer aquelas que são mais comuns, para que a gente possa ter uma lembrança e uma noção do que nós temos como família identificada socialmente. Então, nós temos o que nós chamamos de família por extensão, que está lá em cima. Essa família por extensão é uma família que é composta por avô, avó, tios, primos e etc., né? Então, é uma família que se estende além do casal e é chamada socialmente de família por extensão.
Nós temos também a família monoparental. O que é isso? É uma família formada apenas pelo pai ou pela mãe. Isso acontece hoje com muita frequência por conta do grande volume de divórcios, né? Mas também por questões de morte. Então nós temos uma família que tem um pai que cuida de todos ali, nós temos uma família que a mãe cuida de todos e tem a ausência de um ou do outro, por isso que ela se chama de família monoparental. Nós temos também, socialmente falando, o que nós chamamos de família comunitária, que é uma família formada pelos mais velhos que são responsáveis pelos mais novos. Aí não significa alguém que gerou alguém biologicamente, mas alguém que cuida de alguém. É uma geração cuidando de outra geração. É uma família que não necessariamente tem um pai e uma mãe ali, mas tem um irmão mais velho que cuida do outro, que vai cuidando assim, e assim vai seguindo, né? Nós temos família também chamada família contemporânea. Pelo nome ser contemporânea, exatamente, é uma família que está meio que em moda na nossa situação atual. Por quê? Porque são homens e mulheres que compartilham funções que antes eram definidas pelo gênero. O que é isso? Antes, nós tínhamos uma família com um papel muito bem definido. Gostando ou não, era assim, né? Os mais antigos vão perceber isso, né? Por mais que não gostasse, mas o homem tinha um papel, a mulher tinha outro papel e ninguém mexia no papel do outro e ponto final. Hoje não. Hoje nós temos famílias onde o homem fica em casa, a mulher sai para trabalhar, ou a mulher fica em casa, mas quem faz as coisas é o marido, ela faz outras coisas que ela fazia agora ele faz, coisa que ele faz ela faz. Então é um tipo de família que meio que os papéis, eles se misturaram e não são necessariamente definidos pelo gênero. Então isso tem bastante hoje, justamente pelo fato da mulher estar cada vez mais ativa na sociedade, no ambiente de trabalho. Então ela sai, e como ela sai, ela não vai ter mais aquele tempo dedicado e exclusivo, na sua grande maioria, para fazer aquilo que antes era apenas dela. Mas nós temos aí a família nuclear, que é uma família que nós entendemos como a base nuclear de uma família com os moldes ou um padrão que conseguimos enxergar numa perspectiva teológica e bíblica, uma família composta por pai, mãe e filhos, e que de uma forma vai seguindo um processo meio que natural e mantendo aí algumas bases, quando assim é possível. Então, essas são algumas definições que nos ajudam a olhar para o que nós somos e a família que nós temos e perceber que cada família é diferente. A minha família é diferente da sua, que é diferente da sua, que é diferente da sua. Então, as nossas famílias são diferentes. Nós somos contextos diferentes, temos culturas diferentes, né? Eu, por exemplo, né, nós somos do Nordeste, então, nascidos e criados no Nordeste. Então, você vai uma família que tem um ambiente de praia, por exemplo, um ambiente que é muito quente, um ambiente tropical, ou uma cidade extremamente povoada, intensa, estressante, ela tem uma característica diferente de uma família alemã que foram criados e continuam vivendo um ambiente mais rural, que é a famílias que nós hoje temos contatos diretos, que são irmãos e amigos que nós temos lá em Nova Petrópolis. Então, é perceptível. Lá tem pai, lá tem mãe, e lá tem filhos, e tem a mesma fé. Mas somos completamente diferentes na forma de ser família. E esse diferente não significa erro. Muito pelo contrário. Significa, de fato, experiências diferentes. E às vezes, e geralmente, quando você senta com uma família diferente da sua e começa a conviver com essa pessoa, você começa a perceber coisas em você que não estão tão legais, porque você viu na outra pessoa que tem comportamentos bacanas, que você poderia estar vivendo aquilo, assim como também você olha e fala assim, graças a Deus eu vivo dessa forma, estou acertando, o irmão está tendo aí dificuldade nessas áreas. Então, um vai abençoando o outro e ensinando o outro na convivência familiar, justamente pelo fato de não sermos iguais. Mas aí a gente vai para a base, que é o que a Bíblia nos ensina a respeito de como é que tudo isso começou. Como é que essa família vai surgir no mundo. E ninguém mais
do que Deus, através da sua palavra, para nos dar um norte, para nos pavimentar uma estrada para que a gente possa caminhar em cima dela e criar ou definir ou fortalecer essa certeza do que é de fato uma família. Então, eu queria passear com vocês por alguns textos da palavra para lembrar como é que isso surgiu, como é que essa família aparece, como é que ela surge para o mundo, né? E como é que a Bíblia conta essa história. A versão que eu utilizei para preparar esses slides é a King James, a versão em português, porque ela traz algumas colocações mais próximas dos textos originais e que nos faz ter uma compreensão ainda mais profunda de como foi que tudo isso surgiu e aconteceu. Então, no Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 8, são 2 versículos, vai nos dar aí uma noção de como essa família, esse casal surge no mundo. Versículo 7 vai dizer o seguinte: então, depois de todo o processo de criação, o Senhor modela o ser humano, né? Então, é legal essa palavra de modelação, né? Deus modela o ser humano do pó da terra, feito uma argila, diz a passagem, né? Está sendo modelado por Deus. E após esse modelar de Deus, após essa criação divina, né? Após esse homem estar sendo criado ali, é soprado nele o fôlego da vida, o ruá de Deus, o Espírito, porque existia só o corpo, e agora Deus sopra nele, e quando Deus sopra nele, Deus dá ao homem a vida. E é justamente o que o texto vai dizer: o homem torna-se um ser vivente, após a criação e a modelação de Deus. Versículo 8 vai dizer: ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, lá no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Então, naquele momento, Deus modela, cria, sopra, dá a vida, o leva para um local e ali o coloca. A Bíblia, inclusive, dá o nome local geográfico de onde era essa região chamada Éden, onde estava esse jardim que o homem iria começar a desenvolver as suas características e a começar a ser estruturado como um homem. E aí nós pulamos para o versículo 15 a 18. Antes disso aí, ele vai falar das árvores, ele vai detalhar um pouco a natureza, mas aí ele chega no versículo 15 e vai dizer o seguinte, assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem, o colocou no jardim para zelar por ele e nele fazer suas plantações. A criação tinha um objetivo também, que era fazer com que o homem pudesse cooperar com Deus, atuar junto com Deus e fazer com que aquela criação tomasse uma forma que não fosse apenas selvagem, para que o homem pudesse dar ordem naquilo que Deus estava construindo, porque sobre ele tinha o Espírito de Deus, a marca de Deus. E aí no versículo 18 vai dizer o seguinte: então declarou o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Então Deus olha para aquela situação e fala: tá bom, vamos agora incluir alguém para que junto com ele se torne um par, para que assim ele possa ter uma ajuda, ele possa ter uma companhia, ele possa ter uma correspondente. Nós seguimos a passagem e chegamos em Gênesis capítulo 2 ainda, mas agora do versículo 20 ao 25. Só que primeiro eu falei para vocês o 20, que ele vai dizer o seguinte: e desse modo o homem nomeou todos os animais. Ele estava só ainda,
mas já estava exercendo o papel que cabia a ele como homem criado por Deus. Os rebanhos, as aves, as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele correspondesse, cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Perceba que Deus, quando cria o homem e começa a dar a ele funções e trabalhos e serviços, percebe que chegou o momento de ser criado para ele alguém que o ajudasse, correspondesse e fosse semelhante a ele. Para que não fosse uma coisa simplesmente, surgiu a mulher, Deus coloca uma função para que ele começasse a dar nome aos animais e começasse a perceber que aqueles animais se correspondiam, que aqueles animais se atraíam, que aqueles animais se multiplicavam, que aqueles animais se fortaleciam, que aqueles animais se apoiavam de alguma forma. E o homem olha para aquela situação posta por Deus intencionalmente, e a partir dali a Bíblia diz que ele não encontra alguém que com ele correspondesse. E aí, meus irmãos, o slide seguinte vai nos mostrar que esse homem, Adão, a ele foi dado exatamente um trabalho que recai sobre o homem até hoje e vai ser, pelo resto de sua vida, um trabalho de zeladoria, cooperação, cuidado, proteção, coordenação. São características e funções muito desse homem que Deus cria nesse momento da história. E foi exatamente através desse movimento onde ele zela, onde ele coopera, onde ele cuida, onde ele protege, onde ele coordena, que ele começa a sentir a necessidade de uma companhia. É uma necessidade. Não é um proforme. Não é porque papai mandou, mamãe mandou. Não é porque todo mundo casa que eu tenho que casar. É uma necessidade. Surge uma necessidade. E essa necessidade é colocada justamente porque faz parte do processo e da maturidade humana. Mas é uma necessidade. É quando eu olho para mim e digo assim, pronto, não encaixa mais, eu preciso de outra pessoa. Não dá para viver só, não funciona viver só, aqui eu não consigo ir mais. Então, enquanto eu estou sendo desenvolvido ali na minha casa como criança, adolescente, jovem adulto, essa minha relação com meu pai e com minha mãe, em vê-los se relacionando, em ver os adultos, em ver homem e mulher, em ver a sociedade, eu começo a desenvolver uma necessidade de casar. Por quê? Porque parece, aos olhos humanos, que é o fluxo normal. E por que tantos hoje não estão mais entendendo isso como necessidade? Por quê? Porque nós olhamos hoje para a juventude moderna e parece que se tornou algo que, quem sabe, talvez um dia eu case. Para mim, eu me basto. Para mim, sou suficiente. Deus me livre casar. Não sei se você já ouviu isso. Deus me livre casar. Estou tão bem assim. Como se eu casar vai ficar pior. Vai ficar ruim. Né? O que é que está levando a uma reflexão dos jovens, das nossas igrejas, inclusive, a olhar para essa necessidade normal, natural, comum, biológica e espiritual como algo que pode ser ruim, pode ser um problema. Né? É algo que a gente precisa refletir como igreja. Que imagem nós, família mais madura, vamos dizer assim, que já tem seus filhos, os filhos já casaram, já seguiram, que imagem nós estamos passando para essa geração que está surgindo, para que eles olhem para nós e digam, é isso que eu quero. Esse é o sonho da minha vida. É para isso que eu vou trabalhar, estudar, porque eu preciso disso.
Eu preciso dessa mulher. Eu preciso desse homem. Há uma necessidade para que a gente constitua a família. E aí, é exatamente através desse trabalho que o homem está fazendo que ele necessita da mulher. E Deus provoca essa necessidade. Porque se Deus não provocasse essa necessidade, quem sabe ele teria ficado sozinho até hoje, estaria lá Adão, o super Adão, cuidando de toda a criação. Né? E aí? Só que surge uma necessidade incluída e colocada pelo nosso Senhor. E como é que se dá, né, esse encaixe? Exatamente no versículo 21, ainda em Gênesis capítulo 2, que a Bíblia vai dizer assim, então, ou seja, após ele querer, após ele desejar, após ele perceber a importância de ter alguém, ele olhava para a vaquinha e dizia assim, vaquinha e eu, nada a ver. Aí olhava para o porquinho e falava, porquinha e eu, nada a ver. Aí olhava para a ave e falava, essa avezinha aí e eu, nada a ver. E eu imagino ele olhando, né, para aquilo e falava assim, por que sempre tem dois? E por que eu sou um? Né? E aí ele olhava e dava nome, esse aqui é um porco. Não sei de onde surgiu isso, mas você vê, porco tem cara de porco, né? Então ele deve ter acertado. Você vê né? Ele fala, porco, tá. E ela tem uma coisinha que ele não tem. Então eu vou chamar porca. Né? Boi. E tem cara de boi. Né? Você olha para o boi e você fala, uau, é um boi. Aí você vai a vaca. E imagina ele fazendo esse trabalho e olhando para ele e fala assim, eu, Adão. Aí ele olha e fala assim, e agora? Então ele deve ter ficado com aquela coisa no coração. E aí surge Deus conhecendo o coração dele e falou, pronto, era isso aí que eu queria. Eu queria que ele desejasse, que ele quisesse, que ele percebesse. E aí ele percebe e Deus começa um novo milagre. E aí o versículo 21 vai dizer, então Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono. E enquanto ele dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela. E fechou o lugar. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modela a mulher. Né? Ou seja, ele faz a mulher. Modelando como modelou Adão. Ele não pegou a mulher, tirou a costela de Adão e falou assim, nasceu a mulher. A mulher foi trabalhada de forma que Adão foi. E ele conduz essa mulher para ele. E aí interessante é a exclamação de Adão, né? Esta sim. Ele olha e fala assim, ela tem um braço, tem outro braço, ela tem isso aqui, né? Ela parece comigo, ela tem uns cabelos que eu não tenho, ela tem umas coisinhas que, uau, ela tem umas coisinhas que aí eu acho que negócio. Então ele olha para aquilo ali e fala, ai sim, agora a gente vai brincar. igual aqueles bichinhos fazem ali. Então ele olha para aquilo e fala, pronto, aí sim. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem ela foi extraída. Aí chega o versículo que a gente conhece, né? Quem já casou, ou está para casar, né? Ou vai casar um dia, que é justamente um princípio do casamento. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e mãe para se unir à sua mulher. E eles se tornam
uma só carne. Exatamente esse processo, né, de conexão. Esse processo de saída. Esse processo de sair da guarda dos parentes para viver o que nós entendemos ser o casamento. E é aqui que Adão e Eva casam e começam a constituir a família deles. Começa aqui. Estamos vendo o início de tudo, o princípio de uma família, a origem de uma família, como ela começou e quem foi que a criou, desenvolveu, estruturou, fortaleceu, definiu, e que a partir daí as coisas começam a seguir. Sendo assim, meus irmãos, perceba que o Senhor, Ele modela o homem do pó, dessa matéria-prima, modela a mulher, mas perceba que essa mulher que Ele modela, ela não vem da matéria-prima, ela vem do próprio homem. Ela é 100% identificada com Ele. Ela não vem do chão, ela vem dele, ela parte dele, ela olha e percebe-se nele, assim como ele olha e se vê nela. É essa a conexão que Deus queria criar. É essa uma só carne que a Bíblia diz. Um veio do outro, um pertence ao outro, um está contido no outro. Um agora é que existe, não mais o outro. Totalmente identificada, totalmente contida. E é exatamente esse o símbolo do casamento. É por isso que a Bíblia vai dizer: deixe pai e mãe e vá, porque agora vocês são um. E essa estrutura de um é que fortalecerá o vínculo de vocês dois. E eles são 100% identificados. O versículo vai dizer, o versículo 15, o slide 15, vai nos dar uma reflexão sobre isso. Quando vai dizer assim, olha, que fixados em um ambiente ideal, sem vergonha ou pecado, o jovem casal seguiria eternamente ali, amando, cuidando, populando a terra. E a coisa seguiria. Se não fosse a necessidade que surge de poder, rebeldia e egoísmo. Puxa vida. A gente vê a coisa tão bonitinha acontecendo, né? Tudo perfeitinho ali. Mas aí, algo acontece. Que toda aquela beleza criada por Deus e perfeição começa a ser conduzida por uma situação que esse casal faz parte, está inteiramente ligado. E aí, meus irmãos, nós vamos ver o início dos problemas. E vamos agora para Gênesis capítulo 3, para que a gente possa ver como é que esse problema que nós enfrentamos hoje, onde ele inicia e de que forma aquilo que foi feito no início de tudo ainda exerce um poder enorme nas nossas decisões, no nosso temperamento, na nossa forma de se relacionar com a esposa ou com o marido ou com os filhos, na nossa forma de conduzir a nossa família e, consequentemente, no nosso testemunho para a sociedade. Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo esses textos, porque eles são a base do que a gente vai construir durante esse final de semana. É importante que a gente possa estar bem alinhado, lembrado daquilo que aconteceu lá, de como tudo surgiu e como começou a ruir, para que a partir do entendimento da grandiosidade desse casal,
nós percebemos como é que isso foi e por que foi atacado, e da forma que foi atacado, pela importância que eles são, como é que isso foi reverberando por toda a sociedade e vem até hoje, nos machucando e incomodando. Versículo 1 vai dizer o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela, a serpente, questionou essa mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ô Eva, vem cá para uma conversa. Quer dizer que ele falou que não podia comer nada, é mesmo? E você vai comer o quê? Vai ficar com fome? E aí ela fala, né? Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Não, onde você tirou isso? A gente pode sim comer. Senão a gente não vai viver. Eles se alimentavam apenas de frutas, verduras, naquela época, naquele momento. Se eles não comessem de nenhuma fruta, eles nem viveriam. Vai dizer, não, é óbvio que a gente pode comer. Mas do fruto que está lá no centro, Deus disse não. Dele vocês não comerão, nem irão tocar, para que vocês não morram. Existem regras aqui, casal. Não é como vocês querem. Vocês não fazem o que vocês querem. Eu uni vocês, eu criei vocês, eu criei a necessidade, eu fiz vocês estarem juntos. Vocês estão sob a minha bênção, a minha direção. Quem manda nesse negócio sou eu, não são vocês. Eu coloquei regras para vocês. Eu disse o que era e o que não era para fazer. Então faça o que eu disse que era para fazer. E não faça o que eu disse que não era para fazer. Essa árvore, esse fruto, não significa apenas uma proibição qualquer. Ela é simbólica. Ela significa que existe um Deus controlando, colocando limites, mostrando para o homem e para a mulher que não é do jeito deles, que não é o que eles querem, que não é como eles desejam, mas é como Deus diz que é para ser. Um dos nossos problemas é esse, é achar que por não ter mais uma árvore e um fruto, nós podemos fazer o que quiser, agir como quiser, comer o que quiser, porque cadê a proibição? Cadê o não? E por que não tem a proibição? Por que não tem o não? Porque eu começo a caminhar com minha esposa, inicialmente num casamento, e parece que nós é que somos os árbitros da nossa vida. Uma das razões é a falta de conhecimento da palavra. É de entender de onde vem esse casamento, quem o originou, quem criou a necessidade. E a falta do conhecimento aplicado à vida nos cria uma, entre aspas, independência de achar que é do meu jeito, que é como eu quero, e eu vou fazer ou não vou fazer de acordo com os meus próprios sentimentos, desejos e contextos. Mas se eu soubesse, ou lembrasse, ou vivesse na certeza de que Deus é que determina o que é certo e o que é errado, antes eu perguntaria a Ele, quando dúvidas existissem: é ela, Senhor, que eu vou casar? O Senhor abençoa esse namoro? É Ele, Senhor, que vai ser bênção para a minha vida? O Senhor abençoa esse relacionamento? Senhor, essa mulher que eu estou casado há 21 anos, 30, 40, 50, o que eu estou fazendo está certo, Senhor? Ou eu estou comendo do fruto?
Ou eu estou indo e fazendo aquilo que o Senhor disse que não toque, não faça. Mesma coisa, mulher. Independente do tempo, o que eu estou fazendo está certo, Senhor. Tua palavra, ela me orienta, ela me conduz, ela me abençoa, ela fortalece o que eu estou fazendo, Senhor, com o meu marido, com os meus filhos, com o meu corpo, com o meu tempo, com minha casa. É, Senhor, da tua vontade fazer o que eu faço. Porque nesse momento, Deus está dizendo, não. E a serpente diz assim, ué, por que não? Né? Aí ela vai dizer assim, Deus disse que não, senão a gente morre. Aí a serpente fala assim, morrer, Eva? Que história, Eva. Se tu morrer, vai fazer o quê aqui? Que casamento é esse? Deus faz e vai matar você? Não existe isso, Eva. Não. Tenho certeza, versículo 4, que você não morre se comer. Por quê? Ele vai dizer, Deus sabe que no dia que você comer, você vai abrir os seus olhos e vai ser como ele. Vai decidir o que fazer, Eva. Você vai ser independente, garota. Perceba que isso acontece hoje. Isso está posto para a nossa vida hoje, ontem, antes de ontem, estará amanhã e estará até nós morrermos. Satanás vai dizer assim, ué, por que não? Por que não ficar sem falar com ele uma semana? Ele não presta mesmo, cara ignorante, grosso, bruto. Fica sem falar com ele. Vê no que dá. Aí fala para o homem a mesma coisa. E são exatamente esses argumentos que Satanás joga para criar a independência do certo e do errado, quando Deus já disse não. O caminho é aqui. É por aqui. Que caminho é esse, Lucas? Vamos falar sobre eles, esses caminhos aqui. Vamos entrar muito a fundo nesses caminhos aqui. Mas são caminhos que Deus trilhou, construiu, estabeleceu, fundamentou, fechou a Bíblia, entregou na nossa mão e falou, pronto, está aqui. É só seguir. A pergunta é, por que cargas d'água não seguimos? Né? E aí, ele vai dizer assim, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ter a liberdade, a autonomia de fazer. Não, isso aqui eu gostei, eu faço. Isso aqui eu não gostei, então é mal. Ah, isso aqui é bom, mas isso aqui é mal. Isso aqui por quê? Porque eu acho que é mal. Ué, é mal porque eu não gostei, porque é chato, porque não é legal. Mas isso aqui é bom porque me satisfez, porque encheu meu ego, porque eu me senti mais legal, me senti melhor e tal. Então aí começa o bem e o mal e o bem, sendo arbitrado exclusivamente pelo ser humano. É exatamente isso que a serpente está falando. E aí, o diálogo faz exatamente o processo de dizer assim, olha, quando a mulher observa, aí ele fala, e eu imagino a cena, enquanto ele fala, ela está olhando para a árvore, e ela começa a observar. Aquilo que era uma certeza de erro, uma certeza de problema, uma certeza de não, uma proibição do Deus que a criou, ela começa a olhar diferente. Realmente, parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto e comeu. Aquela cena da maçã, né? E aí, ela deu para ele. Perceba a próxima frase. Que estava na companhia dela. Ou seja, ela foi com ele,
ela provavelmente falou, olha, tive uma conversa lá com a serpente, e ela falou assim que o negócio lá é bom. Não é essas coisas todas de não pode. Quer ir lá para a gente ver? E aí ele vai. E ele come também. E aí o versículo 7 vai dizer que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E em seguida entrelaçaram folhas e figueiras e fizeram cintas para cobrir a sua nudez, que não era um problema. Por quê era um problema? Não foi Deus que criou? Por que cargas d'água eram um problema? Tinha que ser um problema. Tornou-se um problema. Porque o não foi entrando, né? A independência foi entrando. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procurando esconder-se da presença do Senhor entre as árvores, e procuraram esconder-se da presença do Senhor. Veja o que a desobediência faz, o que a independência faz, o que a sagacidade faz. Porque Deus passeava ali, tinha contato com eles ali, mas naquele momento a culpa já estava lá dentro. A rebeldia já estava ali, o egoísmo já estava ali. E aí o Senhor Deus convoca o homem indagando: onde é que você está, garoto? O garoto foi eu que incluí. O homem declarou: eu ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, eu tive medo. Eu fiquei meio assim, Deus vai me ver nu, desse jeito, com essas coisas aparecendo. De onde foi que veio essa repulsa pelo corpo? Então Deus questiona exatamente isso. E quem te fez saber que estava nu? Você comeu, então, da árvore que te proibiu de comer? Lógico que Deus já sabia, lógico que Deus viu tudo isso, mas o diálogo era importante para que o processo seguisse. E eu e você estivéssemos aqui falando sobre ele agora. Aí começa o barraco. É aqui. Sabe as nossas briguinhas? Começa aqui. Exatamente aqui. É só colocar o seu nome, o nome dela, o nome dele, o nome dos meninos, o nome da sogra, do sogro, o nome do tio, do primo. Bota tudo aqui, nesses 3 versículos. 2 versículos aqui, 12 e 13. Pode colocar. Você vai ver que vai estar lá a confusão. Que Deus pergunta: você fez o que eu disse que não era para fazer, rapaz? Ele vai dizer: eu? Não é assim não, calma aí. Eu não fiz porque eu disse assim, vou fazer. Acordei dizendo assim, agora eu vou desobedecer Deus e vou comer desse fruto porque eu sou macho. Não foi assim, Deus, que a coisa aconteceu. Foi ela aí. A coitada deve ter ficado. Eu imagino ele dizendo isso, o susto que ela deve ter tomado, né? Foi ela. Mas quem deu? Ela. Foi você. Eu estava de boa. Eu achava até legal os casalzinhos lá e eu aqui só. Para quê? Para que uma porquinha? Para que uma vaquinha? Para que uma ovelhinha? Para quê? Não, estou bem, estou de boa. Ou seja, o discurso já estava mudando aí. Porque agora o problema agora era ela. Ela era o desejo. Ela era a necessidade. Ela era a sua parte. Ela é osso dos seus ossos, carne de sua carne, 100% identificada com ele. Agora ele está dizendo, foi ela que me fez. E o Senhor que me deu. Eu pedi. Está dizendo aqui em algum canto que Deus, por favor, me dê uma fêmea para que... Então, assim, você vê nas entrelinhas que aquela paixão toda já estava começando a pegar. Gente, no começo, no Éden, no jardim. Imagina nessa vida louca que a gente vive.
cheio de problema, não tem tempo para nada, é cansaço, é trabalho, é menino, é suor, é gritaria, é conta. Sogra. Não tinha nada disso aqui, eram só eles dois. Deus modelou ele. Deus modelou ela. Não tinha ninguém dizendo assim, mas meu filho, para pegar essa mulher para quê? Vai dar de quê essa mulher? Não é fácil não. Minha filha, casa com esse homem não. Olha, eu fiquei sabendo de uma coisa dele, do pai dele, da mãe dele. Olha, tem umas histórias aí, lá no passado. Esse menino é um problema. Né? Não tinha. Era só os dois. Meu Deus, era para eles estarem curtindo. Eternamente, loucamente. Não tinha essa confusão. Olha, na eternidade, uma das pessoas que a gente precisa conversar é com esse casal. Meu Deus, gente, é um caos hoje, o núcleo familiar. Caos. Meu Deus, o que eu escuto todos os dias, sem parar, de domingo a domingo, sobre casamento, família, criação de filhos e traumas gerados por essa família, é assustador. E começou aqui. Eu já estou... Já a gente vai ter o intervalozinho, tá? Já pode ser agora daqui a 15 ou esperar mais um pouquinho? Vocês? Mais uns 15? Tá bom. Significa que tá bom, né? Seguinte, vamos lá, vamos continuar, versículo 12. Ele replica, foi ela. Ela me deu o fruto. Eu não fui buscar. Eu não peguei. Mas eu comi. Aí o Senhor diz assim para ela, o que é que tu fez, Eva? Aí ela vai, presta atenção nisso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um tempo para não esquecer o coisa. Redarguiu a mulher. Redarguiu. É mais próximo do original. Redarguir é revidar, argumentar, confrontar. Ela não simplesmente respondeu. Ela bateu de frente. Enquanto o homem falou assim, não, eu não. Ela falou assim, o que é? Qual o problema? Foi ela, foi a serpente aí, reclame com ela. Ela revida. A palavra aqui, ela traz um confronto. Ela confronta. E aí começa o caos. É aí que as coisas começam a desandar. E é justamente aí que acabamos de ler o primeiro desentendimento de um casal. Só que eles se desentendem com Deus, com aquilo que Deus tinha dito, com aquilo que Deus tinha determinado, com aquilo que Deus tinha falado, e depois eles se desentendem entre si. E meus irmãos, é exatamente assim que os nossos desentendimentos familiares, eles começam, eles iniciam. E o nosso papel aqui é fazer com que possamos ser confrontados, estimulados, fortalecidos, inspirados, para que o nosso casamento, a nossa família, ela seja, se preciso for, reconstruída, reconfigurada, reorganizada, fortalecida, que uma esperança surja, que eu e você possamos olhar para esse ambiente onde a gente vive como o principal,
ambiente da nossa vida. O principal lugar que nós precisamos nos dedicar. Tanto para proteger daquilo que aconteceu aqui, que nós vamos entrar nesse diálogo e minuciar um pouco do que aconteceu aqui, como para que a gente possa potencializar esse matrimônio, esse relacionamento. E aqueles que ainda vão se aventurar em um casamento, possam entender a importância disso. Não levem isso como uma brincadeira. Não levem isso como apenas um desejo. Não levem isso como apenas um proforme. Vejam isso como uma das coisas mais importantes, se não a coisa mais importante da sua vida. Porque quando nós olhamos assim, nós passamos a cuidar com a importância que tem. Por que nós cuidamos de certas coisas muito bem? Porque aquilo é importante para nós. Seja um carro, seja uma roupa, seja uma viagem, uma casa, um terreno, seja um cargo. Por que nós nos dedicamos tanto? Porque é importante. Porque eu quero, porque aquilo tem valor para mim. E não tem problema nenhum em se dedicar a isso. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer é: esse mesmo grau de importância eu tenho para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos e para a minha casa? Essa mesma dedicação, essa mesma energia, esse mesmo vigor que eu tenho para essas coisas que eu acabei de citar aqui, eu tenho para minha casa? E quando eu falo mesmo, eu estou até criando algo mais leve até. Porque é o mesmo. Mas não era nem para ser o mesmo. Era para ser muito maior. Muito maior. Muitas vezes, a falta de competência para conquistar alguma coisa na vida, seja um concurso, seja uma profissão, seja até um bem material, essa dificuldade vem dessa relação complicada que se tem dentro de casa. Perceba, quando você está bem com seu marido, você está bem com sua esposa, quando você está bem com seus pais, tudo flui. Você vai trabalhar mais leve, você vai trabalhar mais animado, mais animada, você está mais feliz, você faz aquela comida mais gostosa, você ajuda mais em casa, você quer voltar para casa, o trabalho ganho uma fortuna, mas eu quero ir para casa. Por quê? Porque na minha casa é que é bom. Minha casa é que é bom. Quero ir para casa porque minha esposa está lá, eu quero estar com ela. Eu quero ir para casa porque meu marido está lá, eu quero estar com ele. Eu quero ir para casa porque é legal estar com meus pais, porque eu aprendo com eles. Mas não. Quando nós tiramos a energia e a força e a importância disso que nós estamos vendo aqui, a casa se torna um peso. Aí eu fujo para o trabalho, aí eu fujo para a faculdade, aí eu fujo para a escola, aí eu fujo para a rua, aí eu fujo para os amigos, para que eu possa respirar. Por quê? Por quê? Se foi Deus que disse que era assim. Se foi Deus que quando criou tudo, em vez dele mesmo conduzir, ele pegou o casal e falou: tá aí, cuidem. Eu criei e vocês cuidam. Eu estou deixando nas mãos de vocês aquilo que eu criei. Por quê? Porque vocês podem, porque vocês têm potencial, porque a união de vocês irá fortalecer o mundo. O amor desse casal fortaleceria esse mundo. E é exatamente o amor desse casal e a relação deles com Deus que faz com que esse mundo se torne um caos.
Nós vamos ver já já. Se eles estivessem plenos de amor um pelo outro, esse mundo seria completamente diferente. O problema começou quando eles começaram a estar em conflito com Deus e um com o outro. O problema não começou quando eles, se amando loucamente e buscando a Deus perfeitamente, começaram a errar em tudo. Não. Não. O problema começou quando eles começaram a desobedecer a Deus e a ofender um ao outro. Aí o caos começou. E foi exatamente o que Satanás queria fazer. Exatamente o que Satanás queria fazer. Então, meus irmãos, esse é o contexto do momento atual de vida desse casal, né? E a luta que nós estamos lutando, enfrentando, e precisamos ensinar as próximas gerações a vencer, que é justamente esse conflito criado do homem com Deus, do homem com a mulher, da mulher com o homem, da mulher com Deus, e tudo isso sendo orquestrado por sugestões satânicas, que aparentemente não tinham problema nenhum. Nós vamos parar aqui, nesse momento, para que a gente tenha aí um tempinho de intervalo, e a gente volta para poder entender um pouco mais como esse processo flui e como ele chega em nós atualmente como sociedade. E depois vamos ter um encerramento bem bacana aí com o louvor que a gente quer ensinar para a igreja, e vai ser o louvor que a gente vai cantar durante todo o nosso retiro. Então, por favor.